Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. E esse programa que nós temos como patrono o nosso querido compositor Edgar Ferreira, esse pernambucano nascido aí no bairro de São José, no século passado, criador de um estilo musical chamado rojão, e que lançou Jackson do Pandeiro como cantor em 1953, cantando Forró em Limoeiro, primeiro rojão gravado no Brasil. E o Edgar Ferreira, logicamente, se vivo estivesse, bem que gostaria que nós homenageássemos o nosso queridíssimo Chico Buarque de Holanda e dizer a ele que ele não se importe com uma única assinatura, até muitas vezes uma assinatura que pode borrar o diploma e o seu prêmio Camões. E eu estou ao lado de uma professora que vai conversar conosco sobre descarte de rótulos, frascos e medicamentos, que é a coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde, a professora Flávia Moraes. Bom dia, professora. Bom dia, Ivan, bom dia a todos e boa noite também, né? Professora, entrando no nosso assunto, qual é a inconveniência do descarte de medicamentos numa lixeira comum, no meio da rua, ou até mesmo, como a gente estava falando em off, picadinho e no meio do lixo orgânico? Pois é, a gente tem que pensar que o medicamento ele é um produto químico e como todo produto químico, ele deve ter um descarte correto. E que estar descartando no vaso sanitário, na pia, né, na água corrente ou picado no lixo doméstico, nesses formatos, a gente também está contaminando o meio ambiente, porque esses resíduos químicos, eles vão contaminar os lençóis freáticos, os lagos, os rios e também os aterros sanitários. Então, é muito importante a gente ter consciência, enquanto usuário do medicamento, que esse produto químico ele precisa de um descarte diferenciado e que esse descarte diferenciado ele vai ser realizado por empresas especializadas e que a gente pode, então, estar retornando esse produto ou quando ele estiver vencido, ou sobras de tratamentos, às unidades de saúde. A gente indica, então, que o usuário do medicamento, ao ter esses dois tipos, né, de produtos, sobras de tratamentos e medicamentos vencidos, retorne à farmácia onde comprou esse medicamento, ou então à unidade básica de saúde que recebeu esse medicamento. E também, a gente lá na Faculdade Pernambucana de Saúde, nós temos coletores que nós podemos receber esses medicamentos vencidos e fazermos o descarte correto devido a nós termos a empresa contratada e especializada para esse tipo de descarte. No caso aí da residência e, no geral, do meio ambiente, quais são os maiores perigos? Por exemplo, muitas vezes deixar um medicamento em qualquer canto, já um medicamento vencido, ou mesmo descartar dentro de sua casa de forma indevida. A gente tem os riscos comuns à automedicação. Então, quando a gente faz um descarte, né, errado desse medicamento, a gente proporciona que alguém em uso indevido vá fazer uso desse medicamento e aí assim está fazendo uma automedicação, que é um dos grandes problemas de saúde pública que nós temos hoje em dia, é justamente os problemas atrelados a esse uso indevido do medicamento, aquele uso onde ele não foi prescrito, onde ele não foi avaliado para aquele indivíduo. Quando a gente tem as sobras de tratamento em casa, é muito comum, até associado à nossa cultura, nós termos aquele hábito de indicar.
Então, aquele medicamento que foi para mim prescrito, né, por um profissional de saúde especializado, ele avaliou minha condição e prescreveu aquele medicamento. Eu fiz uso durante um tratamento, sobrou, e eu vejo o meu vizinho, ou vejo um familiar, ou vejo um colega de trabalho com aqueles mesmos sinais e sintomas e ofereço aquele medicamento. Então, a gente sabe que os riscos aí são grandes, porque às vezes uma simples, entre aspas, dor de cabeça, por trás eu posso estar mascarando alguma doença de base mais séria, né, que precisa de uma avaliação clínica realmente. E aí a gente, o que recomenda mesmo, do ponto de vista de orientação, é que essas sobras de tratamento e que aqueles medicamentos que a gente tem na famosa farmacinha caseira em casa, ao observar que estão com prazo de validade vencido, vão ser entregues às unidades que teria como fazer esse descarte correto. Porque a gente sabe que através de uma lei, né, que normatiza os serviços de saúde, é identificado como esses produtos devem ser descartados corretamente. Então, a gente sabe que no ambiente hospitalar, na clínica, no laboratório, é feito o descarte correto. Então, se existe uma lei para esse tipo de estabelecimento de saúde, aquilo que a gente tem em casa precisa chegar nesses ambientes para serem também descartados da forma correta. A gente jamais descartando no lixo doméstico, na água corrente, dando descarga, a gente vai estar fazendo um descarte correto. A gente vai estar, aí sim, contaminando um ambiente e disponibilizando, de alguma forma, esses produtos químicos, não é, para outras pessoas. E muitas vezes a pessoa dá descarga, a casa, por exemplo, não tem um esgotamento sanitário, vai para uma fossa e contamina ali todo o entorno. Não é? Esse é um grande problema de saúde ambiental, porque os tratamentos que são realizados para cuidar, né, dos esgotos sanitários, eles não são apropriados para tratar esse tipo de produto químico. Então, essa é uma outra questão que a gente levanta, né, que essa educação, essa informação, ela precisa ser multiplicada, a gente precisa fazer com que a sociedade entenda o seu papel dentro desse processo, de não contaminar, de não poluir, já que está sendo informado, e de levar aos serviços, aos setores que, teoricamente, têm condições de fazer esse descarte correto por conhecimento e por prática, né? Se a gente sabe que a unidade hospitalar ela deve seguir tal tratamento de resíduo, então ela vai dar o destino correto àquilo que eu não consigo dar de casa. A coleta desses resíduos hospitalares, ela melhorou no Brasil, melhorou em Pernambuco. E eu digo isso porque eu não sei se a senhora se lembra daquele caso ali do lixão de Olinda, que um hospital lá da cidade de Olinda descartou carne de uma mama, né? E junto com o lixo comum, o lixo orgânico, o lixo comum, isso foi parar no lixão e depois foi alimentar uma família, né? Isso foi noticiado à época pela CNN e a imprensa aqui dançou. Aí quando correu o mundo, inclusive as imagens, aí que vieram a tomar providências. Essas providências que foram tomadas à época continuam, melhoraram? Sim, eu acredito que a gente está não se comparando, né, ao que acontece já estabelecido nos Estados Unidos, no Canadá, em países da Europa como Itália e França, que esse tipo de procedimento e de norma já são estabelecidos realmente como condutas, mas nós melhoramos muito. A título de lei mesmo, né, de resolução no sistema de saúde, e podemos colocar que hoje a gente já tem várias empresas que fazem e prestam esse tipo de serviço, e são serviços que a gente coloca como serviços certificados, então eles atendem, né, padrões de qualidade social, qualidade ambiental,
que asseguram que esse hospital ou essa clínica que faz a contratação desse tipo de empresa especializada a descartar corretamente o resíduo químico, biológico, os resíduos de serviços de saúde, que é como a gente chama. Isso é incinerado? Tem processos que são destinados à incineração, vai muito de acordo com o tipo de produto. Então, o resíduo que é biológico, o resíduo que é químico. Então, cada tipo de resíduo, ele tende a ser destinado de uma forma específica, certo? Porque aí a gente vai buscar inativar aqueles compostos. Por isso que eu coloquei anteriormente que o tratamento de esgoto convencional, ele não dá conta de tratar descarte do medicamento, que é um produto químico que, teoricamente, ele não foi planejado nem projetado para esse tipo de tratamento. Então, cada tipo de resíduo, segundo as resoluções existentes, eles preconizam um tipo de tratamento. E aí, quando a gente faz a contratação enquanto empresa, né, enquanto unidade de saúde, dessa outra empresa que vai tratar esse resíduo, no intuito de realmente não estar levando para o meio ambiente nem riscos para a sociedade, né? Porque a gente sabe que tem essas questões que vão parar em lixões e não somente a questão dos restos, né, cirúrgicos, mas o medicamento também, várias pesquisas mostram que é promovida a automedicação com esses resíduos, que às vezes você não tira da cartela, né? Você não tira do frasco, joga a caixa inteira. se desfaz do medicamento como um todo, com caixa, com bula, e aí a gente sabe que tem todos esses riscos associados. Então é uma questão de responsabilidade social mesmo, que entra fortemente essa questão ambiental. Doutora Flávia, com relação que é muito comum nesse país, uma amiga, um amigo lhe indicar, toma esse remédio que é muito bom. Que isso pode acarretar para a saúde de um ser humano, sem a prescrição médica? Pois é, Ivan, a gente costuma falar, é quase um mantra dentro, né, do sistema de saúde, a definição do que é o uso racional de medicamento, que vai desde a identificação, o diagnóstico feito pelo profissional competente. A partir daquele diagnóstico, a gente tem a definição de qual é o tempo de tratamento, qual é o medicamento que vai fazer aquele efeito terapêutico naquele paciente, naquele indivíduo. Quantas vezes ao dia a gente vai estar fazendo aquela administração daquele medicamento. Então, você veja que é tudo individualizado a alguém. Então, o uso racional do medicamento, ele passa por essa questão da identificação da doença, da escolha da terapia mais adequada àquele indivíduo, de quantas vezes ao dia, do tempo de tratamento. A gente tem que orientar onde esse paciente vai fazer a guarda desse medicamento enquanto estiver em tratamento em casa. Então, a gente tem aí os riscos, né, de intoxicação, principalmente em crianças. Então, a gente orienta que esse medicamento ele fique guardado em um local arejado, longe do sol, longe da umidade. A gente também tem culturalmente aquela questão de guardar o medicamento em cozinha, em banheiro. Então, isso a gente também fala em relação ao uso racional do medicamento e como descartar, né? Então, o uso racional, ele preconiza tudo isso. Na hora que eu tenho as minhas sobras de tratamento e ofereço a alguém, eu estou colocando em risco toda essa definição que a Organização Mundial de Saúde traz quanto ao uso racional do medicamento, né? E colocando em risco, justamente como você colocou aí, a vida daquela pessoa. Eu estou querendo fazer o bem, mas não é esse o caminho de fazer o bem. Não é oferecendo aquilo que foi prescrito para mim ao outro. A gente também tem, culturalmente, né, a questão dos medicamentos isentos de prescrição, que aí entram os analgésicos, os polivitamínicos, aqueles medicamentos que eu vou a uma farmácia e não necessariamente com a prescrição do profissional médico eu consigo adquirir. Até esses medicamentos, eles podem ser causadores de problemas a esse indivíduo, porque a gente tem alguns indivíduos que têm o desenvolvimento de alguns processos alérgicos, né? A gente costuma colocar que os analgésicos e os anti-inflamatórios
são os carros-chefes de desenvolvimento de reações alérgicas a medicamento. Então, imagine, é aquilo que eu consigo comprar livremente, mas que eu posso ter um problema grave de saúde associado ao uso indevido desse produto. Ok, doutora Flávia, muito obrigado, senhora. E a senhora fica aí à vontade para colocar mais alguma coisa que a senhora queira. Eu gostaria de passar uma mensagem aqui nessa oportunidade que a gente está tendo, principalmente àqueles pacientes que fazem uso de medicamento continuadamente, né? A gente fala em relação ao uso do medicamento contínuo. O paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético. Então, são pacientes que, em sua rotina diária, são pacientes polimedicados, na sua maioria das vezes, que usam mais de 5 medicamentos e que eles precisam ter consciência e ter responsabilidade sobre esse autocuidado. Então, lógico que nós, enquanto profissionais de saúde, né, a equipe toda de saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro, todos estaremos ao seu lado durante o acompanhamento desse seu tratamento, mas você precisa ser consciente de que seu bem-estar, sua qualidade de vida está relacionado ao uso correto do medicamento. Então, a adesão ao tratamento, realmente usar diariamente faz toda a diferença na qualidade de vida que o paciente diabético, o paciente hipertenso, ele venha a ter. Então, é muito importante a gente sensibilizar para que eles façam parte dessa equipe, né? E que cuidem-se, porque assim vai ter uma verdadeira melhora de vida com o uso do medicamento da forma correta. Ok, obrigado. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Tá precisando de pneus para o seu carro? A Fácil Pneus tem a maior variedade e o menor preço. São 8 lojas no Recife, Olinda e Paulista, sempre um pertinho de você. Tem pneus Aro 13 a partir de R$ 159,00, Aro 14 a partir de R$ 169,00 e pneus Aro 15 a partir de R$ 179,00. E o legal é que você pode dividir em até 10 vezes nos cartões. Ligue e confira. Fone é o 3012-2020. Fácil Pneus, a maior variedade e o menor preço. Nós da CESP com Lutas viemos fazer um grande chamado. Será necessário construir grandes lutas para barrar a reforma da Previdência, seja de qualquer governo que vier, revogar a reforma trabalhista e a lei da terceirização, e contra qualquer tipo de ataque à liberdade das organizações dos trabalhadores. Então, nós entendemos que a nossa grande tarefa é ocupar as ruas para derrotar todos os projetos que retiram nossos direitos. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Na hora da partida, esteja na largada, chore de alegria, livre da moçada, livre do sertão, das tristes madrugadas, sempre sucedidas pelas alvoradas. Canta, cantarino, sussurra esperança, enquanto a vida vibra, a menina dança. Hoje à tarde chove, esconde a passarada, minha
Poucas pessoas sabem, mas Pernambuco tem uma empresa estatal que cuida do gás natural, que tem várias utilidades. E o Tiago Gomes, que é representante do Sindipetro Pernambuco, Paraíba, vai nos explicar como anda a situação hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão em casa. É importante a gente diferenciar primeiro do que é uma empresa pública de economia mista e do que é uma empresa privada, as finalidades. A finalidade de uma empresa privada é o lucro pelo lucro, como aconteceu em Brumadinho. O lucro acima de todos, de tudo, e lama em cima de todos. E na empresa pública, o que vale é o bem-estar econômico e social da população. E a gente, na Companhia Pernambucana de Gás, ao contrário da Petrobras, que hoje está passando pelo processo de fatiamento para venda e privatização, para o lucro estar acima de tudo, a gente, apesar de estar em recessão econômica, como a gente tem visto a prévia do PIB aí agora, nós estamos realizando diversos investimentos, gerando emprego, gerando renda, levando o produto para cada vez mais pessoas. Quem anda pelas ruas da cidade vê as nossas obras. Hoje, a Zona Norte conta com gás natural. Olinda, estamos com diversas obras em Olinda, gerando emprego, levando produto para todo mundo em Olinda. Quem anda naquela região ali da Ibiribeira, Mascarenhas de Moraes, também estamos levando gás. Ou seja, tudo isso em um momento que ninguém está investindo. A empresa estatal está fazendo seu papel de desenvolvimento social e econômico, que é levar um combustível mais barato ao máximo de pessoas possível. Ou seja, esse é o verdadeiro papel de uma empresa estatal, em vez de estar sendo sucateada, fatiada, é o motor de desenvolvimento socioeconômico. E hoje estamos muito bem, graças a essa empresa estatal que hoje nós temos aqui, e levando e universalizando os serviços para a população a cada dia mais.